Salve, salve galera! Mando LP aqui gravando mais um vídeo pra vocês. E parece que a gente tá bala pra caramba, pessoal. Vários vídeos de filmes, comentando filmes aí pra você, uma semana após a outra. Parece que o canal tá voltando ao que deveria ter sido lá no começo, né? Jogos um pouco de lado e filme descascado. Bom, no vídeo de hoje, pessoal, eu vou comentar aí com vocês o Guardiões da Galáxia, mais um filme da fase 5 da Marvel. Fase 5, né? Acho que é fase 5. Enfim, da nova fase aí da Marvel, a saga do multiverso. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou começar chutando balde pra vocês, tá? Eu vi muita gente falar que esse filme era Marvel de volta, né? Inclusive, tava conversando no grupo de filmes que eu tenho com algumas amigas aí. Beijo, LJB Snyder Cut. Que seria a Marvel de volta fazendo filmes de qualidade, né? Na real, eu acho que assim, pode ser nesse contexto, mas eu discordo daquele que era a Marvel de volta por ser a Marvel, né? Não sei se fica claro isso aí, porque vamos embolar mais ainda. Esse é o filme menos Marvel que já foi feito. Mas vamos lá, chega junto aí que eu vou explicar pra vocês. Vamos trocar uma ideia a respeito. Pra começar, vocês precisam entender que esse filme ele é a despedida de James Gunn na produtora. Acho que é, né? Marvel se encaixa como estúdio. Enfim, ele é a despedida de James Gunn no estúdio. Porque agora ele é de corpo, alma e mente da DC, tá? Ele assumiu o cargo de chefia geral lá, ele tá pau a pau com Kevin Feige. E foi a despedida dele lá na Marvel. O que acontece, né? A gente precisa entender aí que... Acho que antes de mais nada, antes de começar com as anotações que eu tinha feito no tablet, né? Seguir essa linha, eu preciso dizer pra vocês que assim, saibam que Guardiões da Galáxia é um filme de equipe, de família, e eu já disse algumas vezes, James Gunn é um cara que sabe lidar muito bem com grande quantidade no mesmo filme. Dessa vez tem alguns pontos aí que eu vou destacar e tal sobre isso na hora de discorrer, mas tenham isso em mente. E aí a gente tem que saber que o filme ele tem duas linhas temporais, digamos assim, duas linhas narrativas, né? Onde ele vai contar o passado do Rocket e o presente do que tá rolando ali. Então assim, gente, ele já começa diferente, tá? Ele já começa diferente. Dando um tom... que você já percebe que ele vai ser um pouco pesado, ele vai ser mais triste, ele vai ser mais sério, tá? Então assim, a gente tem vários dramas nele, logo ali nos primeiros 5 minutos, né? Que é o passado do Rocket, que mesmo não começando de maneira violenta, ele já dá a entender que o negócio não vai ser fácil de lidar. E a gente tem o Peter Quill lidando com esse problema da Gamora, né? Que a Gamora ela é diferente, é outra versão. E a gente já começa com ele imerso em álcool, o que é fantástico na hora de você estabelecer camadas, né? Eu particularmente não assisti o especial de Natal e, mano, aqui pra nós nem adianta, Marvel, eu vou decidir o que eu vou assistir, eu não vou seguir aquela linha dos quadrinhos que a gente tem que colocar tudo tintim por tintim e seguir tudo pra poder entender o que tá acontecendo. Mano, se fizer isso vai dar merda, e eu caguei pro especial de Natal. Mas assim, se por um lado a gente tem esses dramas, que aqui ó, eles estão bem construídos, eles adicionam camadas, como eu falei, e servem para levar os personagens numa clara evolução, saindo do ponto A e chegando no ponto B diferentes. A gente sabe que eles se fazem presentes, e por outro lado a instituição família, ela é muito sólida, tão sólida que provavelmente o Vin Diesel ali fazendo Groot deve ter chorado em toda hora, em toda cena. Não sei se ficou muito claro esse bololô que eu falei agora por último, mas enfim, vamos em frente. Outro ponto interessante é ver como o humor nesse filme ele tá sendo tratado, tá? Ele existe, só que ele não é tão forçado quanto a gente tá acostumado. O Kevin Feige ele não empurra a goela abaixo da gente a cada 30 segundos, não. O humor ele tá lá, só que dessa vez a gente consegue se conectar com a parte dramática do filme. Isso que é o mais interessante, que eu acho mais legal. Porque antes a gente via, né, o próprio Guardiões 2 tinha muito isso. Eu tô lá contando uma coisa de drama, de repente alguém vai e mete uma piada pra cortar. Você fica, o quê? Era bem nada a ver, dessa vez isso não acontece tanto.
Outro ponto que vai tirar esse filme da Marvel, né, tá na violência que a gente já via lá no primeiro Guardiões da Galáxia com o Groot, né, empalando os bichos e batendo de um lado pro outro, mas também o uso de alguns palavrões, que é menos comum a gente ver, né. Então, assim, eu acho que o Kevinho, como era a despedida lá do Gunner, ele pesou menos a mão na censura, digamos assim. Vale falar também, gente, pra quem for assistir esse filme, ele é muito contido nele mesmo, tá? Ele não tem... Porque assim, o primeiro Guardiões, ele foi digamos que uma introdução ao Thanos, né? Ele sentado naquela cadeira. Nesse, não, isso não acontece. O filme ele fica muito centrado nele mesmo, ali e na história do Rocket. É isso e boa. Enquanto o roteiro ele tá bem amarrado, né? A história é emocionante e agora eu preciso falar com vocês dos personagens. Para começar, o Rocket ele é a peça central da história, tá? E aqui vou falar para vocês, ele não tem... Apesar de ele ser o motor principal da história, ele não é tão... É estranho falar isso, ele é e não é tão presente. Vocês precisam assistir para entender. E ele tá muito bem explorado também, diga-se de passagem. O Peter, ele tá sofrendo pela Gamora, né? Isso é muito bem trabalhado. Tanto isso quanto o papel que ele tem, porque assim, apesar de acontecer muito rápido, né? Ele tava lá quase em coma alcoólico, aí a gente tem um evento ali que gira, que é o que começa a história, ele já volta à sobriedade, já volta a ser aquele líder que a gente conhece dos Guardiões e tal. Então assim, essa parte de líder ainda tá lá muito funcional, tá bem bacana, enquanto esse drama dele lidar com a perda da Gamora também tá muito bem desenvolvido, né? A Nebulosa, cara, coração frio dela foi quebrado, ela tá 100% família Guardiões da Galáxia, real. O Drax, infelizmente, ele foi reduzido do cara literal pra um completo idiota, uma pena, né? Então acho que meio que teve aí uma certa quebra do que ele era, né? Meio que abandonou, mas enfim, vamos deixar passar. Amantes, particularmente eu comecei e terminei achando ela bem foda-se, tá? Bem meh mesmo. E a Gamora, ela não é a que a gente conheceu e aprendeu a amar desde o primeiro e segundo filme do Guardiões e primeiro Vingadores ali, até dar-se a tragédia. E eu acho que isso é que é o espetacular, tá, gente? A gente consegue ver uma outra faceta da Zoe Saldanha, né, que foi rapidamente abandonada lá meio que no meio do primeiro filme. Ele meio que traz isso de volta, aquela relação inclusive dela com a Nebula. Enquanto, tipo, cara, as interações dela e a rejeição dela com o Peter, apesar dela ir desenvolvendo de certa forma, né, essa relação com ele e aprendendo a respeitar, não passa disso. A gente até tem momentos em que você, nossa, agora vai. Nossa, agora ela vai se apaixonar por ele de novo, mas não. Já vou adiantando aqui pra vocês. Não. E isso é muito bom, tá? Isso é demais. Groot, gente, tá legal, tá bacana. Ele tem uma evolução estética muito foda, né? E tem uma coisa de conexão com eles que... Esse eu não quero falar pra não estragar pra vocês, tá? A experiência é muito bacana. Vocês vão ter que assistir e meio que sentir essa coisa acontecer. Bom, eu sei que parece que eu falei muita coisa boa, né? Porque a história é muito legal, o humor tá na medida certa, o filme tá mais pesado, mais dramático, mesmo sem nada muito explícito e muito aberto, né? Mas ele consegue trazer o peso que tem, a sua mensagem, né? Os efeitos especiais estão muito bons, coisa que a Marvel estava vacilando há bastante tempo. Os personagens estão bem trabalhados no geral, mas aqui eu vou começar a falar dos 2 pontos negativos. E os 2 pontos negativos são 2 personagens. O Adam Warlock, que a gente viu lá no segundo filme dos Guardiões, provavelmente uma galera aí não deve se lembrar, recomendo vocês pegarem e assistirem de novo, né? Que ele é citado ali no final. Ele tá muito podre, muito desvirtuado do que deveria ser nas HQs.
e mais do que isso, porque eu não sou só o cara que reclama quando não tá bem adaptado, não tá bem fiel. Ele não tem muita função, ele não tem muito propósito no filme, sabe? Toda aquela coisa dos soberanos fica muito deslocado, porque antes meio que tinha uma rixa pessoal com os Guardiões da Galáxia, né? E aí de repente passa a ser uma coisa maior por causa do autoevolucionário e tal. E aí fica, cara, fica desconexo, fica meio bunda. Por outro lado, se você não se lembrar do que rolou lá no segundo filme dos Guardiões, você vai aceitar fácil isso, porque você não vai se lembrar e você, não, é isso mesmo, beleza, sabe? Então assim, pra mim que me lembro, tenho fresco na memória, não tão fresco, né, mas tenho ainda na memória, eu achei ele muito deslocado, e o negócio lá dos Sovereign, né, soberanos, eu acho que não sei se a tradução vai ser essa, mas enfim, não fica legal, fica totalmente desencaixado, estranho, tá? Outra coisa que eu não curti, eu vi uma galera falando, ai, porque o vilão tá muito bom, ai, porque, né, você odeia ele, porque tem gente assim. Cara, é um vilão com complexo de Deus. Genericaço, velho. Genericaço. Eu não sei quantas pessoas essa galera que tá falando isso conheceram que sofre desse mesmo complexo de Messias. Eu nunca conheci ninguém, né? Então assim, eu achei muito podre. Essa motivação de criar o ser perfeito, cara, é muito bosta, ela não se sustenta, real. Eu vi uma coisa parecida lá em Superman, eles criaram Doomsday, que é um vilão estilo Dragon Ball Z. Então assim, não é legal. Então é mais um vilão pra mim da galeria dos descartáveis da Marvel, tá? Como tantos outros. E que, entendeu? Não me impressionou, não achei tão interessante. Pra mim são os dois pontos negativos, os dois únicos pontos negativos do filme, mas de forma alguma prejudicam uma experiência que é muito legal e muito diferente do que a gente tá acostumado. E cara, eu vou encerrar aqui falando uma coisa pra vocês. Provavelmente esse deve ser o filme mais DC que a Marvel já fez. Porque é muito diferentão. Muito mesmo. E eu recomendo a galera, quem puder ir no cinema, vai assistir no cinema, tá? Ou então, se não tiver, né, a grana tá curta, não tem tempo, alguma coisa assim, deixa sair no streaming, mas assistam, porque é bem legal. E eu não vou falar aqui que é a Marvel de volta, não. É a despedida do James Gunn e é totalmente diferente daquilo que a gente tá acostumado. Enquanto isso, eu vou esperar que agora dia 17 deve sair o Quantumania, né? E vamos ver o que nos espera aí na Marvel daqui pra frente. Falou, gente? Tchau, tchau e até a próxima.